Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu numa família luterana em 15 de outubro de 1844. Filho de Karl Ludwig, seus dois avós eram pastores protestantes. O próprio Nietzsche pensou em seguir a carreira de pastor. Entretanto, rejeitou a crença religiosa durante sua adolescência e seus contatos com a filosofia afastou da carreira teológica. Iniciou seus estudos no semestre de inverno de 1864-1865 na Universidade de Bonn, em Filologia Clássica e Teologia Evangélica. Em Bonn, participou da Burschenschaft Franconia, que acabou abandonando em razão de atrapalhar seus estudos. Nietzsche, sem dúvida, considera o cristianismo e o budismo como as duas religiões da decadência, embora ele afirme haver uma grande diferença nessas duas concepções. O budismo para Nietzsche é 100 vezes mais realista que o cristianismo. Religiões que aspiram ao nada, cujos valores dissolveram a mesquinhez histórica, não obstante também se auto-intitula ateu. A crítica que Nietzsche faz ao idealismo metafísico focaliza as categorias do idealismo e os valores morais que o condicionam, propondo uma outra abordagem, a genealogia dos valores. Friedrich Nietzsche pretendeu ser o grande desmascarador de todos os preconceitos e ilusões do gênero humano, aquele que ousa olhar, sem temor, aquilo que se esconde por trás de valores universalmente aceitos, por trás das grandes e pequenas verdades melhor assentadas, por trás dos ideais que serviram de base para a civilização e nortearam o rumo dos acontecimentos históricos, e assim a moral tradicional e principalmente esboçada por Kant. A religião e a política não são para ele nada mais que máscaras que escondem uma realidade inquietante e ameaçadora cuja visão é difícil de suportar. A moral, seja ela kantiana ou hegeliana, e até a catarses aristotélica são caminhos mais fáceis de serem trilhados para se subtrair à plena visão autêntica da vida. Nietzsche criticou essa moral que leva à revolta dos indivíduos inferiores, das classes subalternas e escravas contra a classe superior e aristocrática que, por um lado, pela adoção dessa mesma moral, sofre de má consciência e cria a ilusão de que mandar é por si mesmo adotar essa moral. Para Nietzsche, o homem é individualidade irredutível, a qual os limites de imposição de uma razão que lhe tolhe a vida permanecem estranhos a ela mesma, a semelhança de máscaras de que pode e deve libertar-se. Em Nietzsche, indiferentemente de Kant, o mundo não tem ordem. Estrutura, forma inteligência. Nele as coisas dançam nos pés do acaso, e somente a arte pode transfigurar a desordem no mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. Mesmo assim, apesar de todas as diferenças e oposições, deve-se reconhecer uma matriz comum entre Kant e Nietzsche, como que um substrato tácito, mais atuante. Essa matriz comum é a alma do romantismo do século XIX, com sua ânsia de infinito, com sua revolta contra os limites e condicionamentos do homem. À semelhança de Platão, Nietzsche queria que o governo da humanidade fosse confiado aos filósofos, mas não a filósofos como Platão ou Kant, que ele considerava simples operários da filosofia. Na obra nietzschiana, a proclamação de uma nova moral contrapõe-se radicalmente ao anúncio utópico de uma nova humanidade, livre pelo imperativo categórico, como esperançosamente acreditava Kant. Para Nietzsche, a liberdade não é mais que a aceitação consciente de um destino necessitante. O homem é libertado a qualquer vínculo, senhor de si mesmo e dos outros. O homem desprezador de qualquer verdade estabelecida por estabelecer e estará apto para se exprimir a vida, em todos os seus atos. Era este não apenas o ideal apontado por Nietzsche para o futuro, mas a realidade que ele mesmo tentava personificar. Niilismo. O legado da obra de Nietzsche foi e continua sendo ainda hoje de difícil e contraditória compreensão. Assim, aos que ainda hoje associam suas ideias ao niilismo, defendendo que, para Nietzsche, a moral não tem importância e os valores morais não têm qualquer validade, são só úteis ou inúteis consoante a situação. A verdade não tem importância, verdades indubitáveis, objetivas,
e eternas não são reconhecíveis. A verdade é sempre subjetiva. Deus está morto, não existe qualquer instância superior eterna. O homem depende apenas de si mesmo. O eterno retorno do mesmo, a história não é finalista, não há progresso nem objetivo. Ou ainda, se existem deuses, como poderia eu suportar não ser um deus? Por conseguinte, não há Deus. Passagem que deixa evidente que a conclusão não decorre da premissa, mas sim da pessoal inaceitação do autor a um ente superior, ao que ele próprio poderia conceber, ou seja, que, no mínimo, o autor é o ser de maior capacidade intelectiva que existe, eloquente niilismo, portanto. Outros, entretanto, não pensam que Nietzsche seja o autor do niilismo, mas ao contrário, um crítico do niilismo. Na genealogia da moral, o filósofo faz críticas abertas ao niilismo, que para ele seria uma anseio do vazio, uma manifestação dos seres doentes aonde se conformam, idealizam o vazio, e não um verdadeiro estado de força. A genealogia da moral tece uma crítica à moral vigente a partir do estudo da origem dos princípios morais que regem o Ocidente desde Sócrates. Nietzsche é contra todo tipo de razão lógica e científica aplicados sobre a moral, e por isso leva a cabo uma crítica feroz à razão especulativa e a toda a moral ocidental, em todas as suas manifestações: religião, moral, filosofia, ciência e arte. A genealogia constitui-se de 3 tratados: Bom e Mal. Expõe uma psicologia do cristianismo, onde é realizada uma análise do surgimento do espírito de ressentimento contra dos valores naturais e nobres. Tal análise é um primeiro passo para a transvaloração de todos os valores. Culpa, má consciência e afins. Nele encontra-se uma psicologia da consciência. O ateísmo consiste em não possuir dívidas com os deuses. Uma segunda inocência. A crueldade aparece como um dos mais antigos recursos da cultura. O que significa ascetismo? O ascetismo é uma crueldade para consigo mesmo e para com os demais. Até hoje não houve sobre a Terra nada mais do que um ideal ascético, mas agora há um novo ideal, o super-homem.